O cara me mandou oi às 20 horas e 1 minuto no WhatsApp. Eu respondi o oi e ele não falou mais nada. Uma vez uma mulher mandou oi também no WhatsApp, e eu respondi, e eu tô até hoje esperando que ela me responda. Isso já faz uns 2 anos. Esperando o que ela quer falar. Imagina o textão que tá vindo, hein, meu? Tá vindo uma bíblia, tá ligado? Eu gosto muito de The Black Mirror e é uma das séries que eu mais tenho, tipo, tô acompanhando desde 2012, eu acho, foi quando eu assisti pela primeira vez. Mas o hype é recente, né? É o hype mais recente. Sim, ele virou modinha mesmo, sei lá, 2 anos atrás, uma coisa assim. 2016, eu acho, não, início de 2017, uma coisa assim. É. Ele virou modinha a partir do momento que a Netflix lançou também, né, meu? Daí, quando lançaram aquela nova temporada com 6 episódios, e onde aquele episódio do São Junipero fez um puta sucesso, porque era nostálgico e falava dos anos 80 e 90, daí virou, meu Deus, melhor coisa do mundo, né? Sim, verdade. Até no ônibus eu vi gente comentando que o São Junipero nem era tão bom assim, cara. Me deu uma vontade de dar um soco nessa gente. Cara, mas eu não achei tão bom assim esse episódio. Tu não é surpresa nenhuma, né, cara? Tu não é surpresa nenhuma. Esse aí me deu dor de cabeça, esse episódio aí. Fiquei meio... Tá, mas ô, Vitor, discorra porque tu não achou tão bom assim, vamos ver. Cara, agora tem que puxar da memória, mas eu achei ele muito parado. Tipo, o que salva mesmo é o final, quando eles mostram que é tudo aquilo ali uma realidade simulada para pessoas que estão morrendo ou em fase, sei lá, com alguma doença ou na velhice, que é tudo aquilo ali um universo simulado no qual as pessoas ficam ali vivendo a sua juventude à la louca. Mas o episódio em si, tipo, ele tem mais ou menos 1h10, 1 hora, por, sei lá, 90% desse tempo ele é extremamente parado, pouca coisa é desenvolvida, é mais o romance entre as duas mulheres ali, e é um pouco sobre a cidade, mas, sei lá, em comparação com todos os episódios que sempre me faziam pensar, sempre... colocavam questionamentos étnicos e tudo mais. Esse episódio ele passa 90% dele sem grandes questionamentos nem nada. Eu e o Vitor, a gente tem grandes diferenças de opiniões, assim, que é incrível, né? Sempre tem alguma coisa que a gente se pega no pau. Tanto que o primeiro episódio, USS Callister, a gente meio que discorda bastante. Lieutenant Cole, welcome aboard. Crew, we have a new member of the team. We meet again, Captain Daly! We're trapped. Jesus, Space Fleet never turns its back on those who need our help. 3 cheers for Captain Daly. Hip, hip, hooray! O primeiro episódio da 4ª temporada de Black Mirror tem a seguinte sinopse. O Capitão Daly comanda sua nave espacial com coragem e sabedoria. Mas uma nova recruta está prestes a descobrir que as coisas não são exatamente o que parecem. Meio sessão da tarde isso aqui, né? Tá pensando nisso. É verdade. Cara, quando eu comecei Uma jovem do barulho vai aprontar altas confusões na nave do Capitão Daly. Mas é exatamente o que essa guria faz, assim. Então, o plot é bem sessão da tarde. No início do episódio, eu pensei que eles fossem fazer alguma coisa relacionada ao mundo do entretenimento, por exemplo. Quando eu vi o cara, a primeira cena mesmo é a nave com um formato mais retrô, até o corte tá 4x3 da tela, e tem um filtro lá que eles botam, e é uma paródia de Star Trek, né? E daí aparece o Capitão Daly, todo campeão lá, conquistando o universo lá e matando quem ele tem que matar. E logo em seguida já corta pro mesmo cara, já com uma paleta de cores tudo mais escura, tudo indo pro bege, mostrando a vida dele normal. Eu quando vi, eu pensei, deve ser um cara que foi um astro de cinema e que agora ele meio que é desconhecido. Mas, Gustavo, tu disse que é uma nave espacial meio retrô.
Sim, no estilo... cara, imagina o Star... Uma nave retrô. É uma nave ao estilo Star Trek. Tipo, as cores as cores do uniforme são bem chamativas. O cabelo dos tripulantes lembra a época de 70, final dos anos 60. Os painéis também são todos de LED, né? Cheio de brilho e tal. Eles não são algo mais tecnológico e tox clean, né? Sim. Acaba descobrindo o personagem do Daily, que ele é um desenvolvedor de software, é um dos chefes da empresa, e ele criou um jogo, né, o Infinity, que é um jogo online de exploração espacial. Aí tu fica naquela, bom, que estranho, né? Tem esses dois caras aqui, que são a mesma pessoa, né? Um é o capitão dele, outro é o programador dele, só que o capitão dele é um cara completamente diferente do dele real, que o dele, ele é um cara mais introvertido, mais tímido, que não tem tanta habilidade social, diferentemente do capitão dele, que é sim o americano de filme de cinema, que é o cara com sucesso, é o cara que beija muitas mulheres, é um cara descolado. Resumindo o episódio, o que acontece? O Daily é um programador que ele se vinga das pessoas que tratam ele mal, ou que ele imagina que tratam ele mal no escritório, pegando o DNA das pessoas e colocando-as dentro do jogo. Ou seja, dentro do jogo ele é o capitão dele, onde é um cara basicamente onipotente, que não morre. Então ele utiliza a inteligência artificial para torturar aqueles que não são tão gentis com ele lá fora. Tem o início de uma discussão ética, essas pessoas lá são reais ou não, e se é válido tu torturar as pessoas lá, blá 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 blá. Eu não gostei do episódio. Fala aí, Vitor, defende o episódio porque tu curtiu, Fu. Assim já. Cara, eu achei que esse episódio ele faz uma discussão, como a gente vai falar, ética, não étnica, ética, que o Black Mirror ele já fez em alguns outros episódios, mas eu acho que eles nunca chegaram de uma forma tão profunda sobre um problema que provavelmente a gente vai enfrentar no futuro, que a tecnologia vai nos proporcionar, que é esse dilema moral, de que consiste não uma pessoa, mas o que consiste em um ser, tá? Porque quando o capitão dele, quando o dele da vida real consegue reprogramar as pessoas de uma forma perfeita, colocando todos os medos, todas as angústias, todas as emoções de verdade dentro do software e vivenciando isso e fazendo com que aqueles dados se transformem naquelas pessoas, isso gera um dilema moral que a gente ainda não tem um ethos construído em relação a isso. Sobre, será que aquelas pessoas realmente são pessoas? Claro, não biologicamente falando, mas a nossa própria construção de humanidade, de sermos um ser, a gente é basicamente informação. O nosso cérebro, nossas reações químicas não é muito diferente do que acontece dentro do computador. Só que a nossa carcaça, o nosso hardware é biológico, e de um computador ele é feito de ligação, de aço, vamos dizer assim, de silício. Só que no fundo, chegando a uma tecnologia que eles têm ali, uma capacidade de desenvolvimento que eles têm ali, é a mesma coisa. É informação sendo interpretada, sendo existindo e tornando aqueles dados pessoas que nem a gente. E aí isso gera um dilema moral e ético muito importante. O que se pode fazer com aquilo ali? Porque ali o capitão dele, por um lado, ele é um ser, ele é um deus lá dentro e ele faz tudo que ele quer. E a gente olha para aquilo e a gente vê ele como um ser cruel. Cara, mas será que se a gente fosse um deus dentro de um universo construído por nós mesmos, a gente seria uma pessoa ética? Não. Ou a gente faria... Exatamente, eu então a gente também não pode julgar. Pois é, então a gente não pode julgar ele pelas ações que ele faz, porque ele construiu um mundo para ele, no qual ele pode fazer o que ele quiser com as pessoas. Por mais que, claro, não sejam pessoas biologicamente, mas são dados, mas como eu falei, nós também somos dados, nós também somos informação. Então, sei lá, esse dilema que tu comentaste escrevendo o episódio, que ele meio que demonstra ter uma dupla personalidade, que ele é uma coisa na vida real e ele é outra coisa lá dentro do universo simulado, mas a gente também é isso. A gente é de uma forma com uma pessoa, mas a gente age de outra forma com outra pessoa. E se a gente tivesse a disponibilidade com a tecnologia que ele tem, a gente provavelmente faria coisas
semelhantes ou até muito piores do que ele faz com aquilo lá. E ele, fazendo esse tipo de coisa, ele tá fazendo essas maldades, essas crueldades com dados, mas esses dados, como são cópias perfeitas de nós, eles sentem também, eles sofrem, tanto é que a maior angústia deles é sair de lá. O Watson, eu acho que se eu não me engano é esse o nome dele, o maior medo dele, tanto é que ele não queria se rebelar, é porque ele tinha medo que ele trouxesse o filho dele para dentro do universo. Então aquele dado tem medo, aquele dado ele é que nem a gente. Isso é uma discussão moral e ética muito perturbadora, de que eu por exemplo, eu não tenho uma opinião formada sobre o que a gente pode fazer dentro daquele universo. Por exemplo, se esse universo já fosse disponível pra gente, será que eu poderia matar alguém lá? Aquele dado morreria de verdade, ele sofreria tanto quanto uma pessoa. Então, sei lá, pra mim foi algo sensacional esse episódio, que ele, por mais que ele não fale explicitamente, ele contesta vários paradigmas que a gente tem na nossa sociedade. Por exemplo, a alma, será que aqueles dados têm alma? Claro, a gente pensa a alma como algo dado por Deus para pessoas, mas se a alma é o que nos dá a unicidade do nosso ser, então aqueles dados também têm alma. Então será que fazer algo ruim para eles não seria algo amoral ou contra-amoral? Cara, o meu único argumento contra tudo isso que o Victor disse é, cara, eles eram um jogo, foda-se eles. Tu faz muito pior jogando GTA, meu. E outra, eu seria muito mais cruel que aquele cara. Ele tirou as bucetas e o ciclo dos caras, meu. Eu ia transar com os caras, meu. Certamente. Aí que tá, cara, não é um jogo. Eles são um jogo. Não é um jogo. Quando tu constrói é essa que é a diferença. Eu não vejo diferença entre um ser biológico e um ser mecânico. Porque a gente também funciona da mesma forma que o computador, só que em vez de um computador a gente tem o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona da mesma forma que um software, ele processa informação. A gente tem a nossa personalidade, a gente tem a nossa unicidade, não porque a gente tem uma alma ou alguma coisa assim, mas sim porque o nosso cérebro ele foi programado evolutivamente para agir dessa forma, através de reações químicas. Eu acho que essa discussão é muito válida, cara. Eu acho que essa discussão é muito válida. Mas o modo que o episódio nos apresenta é muito falho. O episódio tem diversos problemas de roteiro que acaba desvalidando toda essa discussão. É que é sublime, mas que tipo de erro de roteiro tu diz? Eu tenho um problema sério com o modo que foi utilizado a solução. Que a estagiária vai lá e ela hackeia, tipo, ela vai lá, chega durante segundos, vai lá, hackeou o negócio. Tem aquele problema assim, o Dave, ele tem o rastro, ele tem a quantidade de DNA possível ali pra recriar eles, caso dê algum problema. Eles deveriam ter pensado o seguinte, cara, mesmo que eu tire as coisas do frigobar do Daily, ele pode pegar de novo, ele tá lá o dia todo, cara, o tempo todo com o pessoal. Ele simplesmente pode pegar de volta. Sim, mas tanto é que a solução deles foi prender ele dentro do jogo, pra ele não fazer mais isso. Eles meio que matam ele. Não, mas ele não é morto. O que vai... Ali ele tá fica vivo. vegetando no final. Não, ele tá vivo, mas ele fica vegetando. A consciência deles fica no jogo. Ou seja, exatamente. No momento que tu desligar o jogo, o que foi estabelecido, que tu desligando o jogo, tu sai do negócio. Então ele vai voltar. Mas aí que tá, será que alguém vai desligar o jogo dele ou ele vai morrer por inanição? Porque ele é um cara solitário, que ficou preso na casa dele. Das vezes que ele foi pro trabalho, nunca apareceu ele de fato fazendo alguma coisa no trabalho. Eu acho que ele é o tipo de cara que se ficasse preso dentro do jogo ali, no caso, ele morreria de inanição, porque ninguém dá a mínima pra ele na vida real. Não, cara, o cara, ele é diretor da empresa, o cara é ligeiramente famoso, alguém ia sentir falta do cara. Pelo amor de Deus. E outra, Victor, a guria invadiu o apartamento do cara sem saber o porquê. Ela foi meio que obrigada a isso pra não ter as fotos. Exatamente. Sim. Então, no mínimo, cara, ela vai ter uma preocupação de entender o porquê que o cara sumiu, pra não se responsabilizar mais do que ela já tá. E outra coisa, ele em questão de hierarquia, ele é o segundo. 3 dias depois alguém vai lá e vê se o cara tá bem ou não. O que vai...
Um prédio todo tecnológico daquele, meu, não ia ter um sistema de segurança que tivesse câmera ou sensor de movimento, qualquer porra, meu, que exista. Vocês viram aquela porta do cara que tinha câmera, tinha digital, tinha um monte de coisa. Não é possível que a mulher entrou facilmente no lugar, entendeu? Ah, mas aí tu pode falar que foi hackeando, cara. Não, mas mesmo assim um hacker deixa rastro, sabe? E a questão, sim, e ele é um cara mega inteligente, velho. E ele foi batido pela estagiária dentro do jogo. A estagiária achou um erro do jogo na questão da atualização lá que o cara não tinha visto. O maluco passa sei lá quantas horas dentro daquele jogo e ele não viu o negócio. Tu entende? São algumas... Eu entendo essa discussão que é feita, e é feita também em outros episódios muito melhor, até mesmo como no White Christmas. É uma discussão que acontece quando tu tá criando aquele sistema operacional que é igual a ti e tu vai que o cara meio que deixa passar 400 dias e a guria fica louca pra ter alguma coisa pra fazer. E é muito essa discussão é muito melhor naquele episódio do que nesse. Nesse fica muito... ele até coloca, mas os erros, as previsibilidades do episódio... Cara, se for ver erro de roteiro e pegar nos mínimos detalhes, todos eles vão ter. Mas esse do White Christmas, eu não senti tão forte essa pegada de moral e ética tecnológica. Era mais eu botava a pessoa, que nem tu falaste, mas faz tempo que eu não vejo esse episódio, mas quando eu vi, eu não senti até posso rever ele, eu não senti esse propósito tão forte quanto foi nesse episódio, de discutir sobre moral e ética dentro da tecnologia. Até porque aquele episódio tinha outros temas, né, além desse do que a gente tá falando, e o USS Callister só tem esse tema. Só tem esse tema e ainda é mal explorado, na minha opinião. Entendeu? Porque eles... Eu não acho que foi mal explorado. Eu acredito que sim, porque... quais são as cenas de fato que ele discute isso? No momento que a tripulação está discutindo. Você não... No momento que a Nanette, no momento que a estagiária, no momento que a Nanette, estagiária, está descobrindo que está dentro do jogo. Porque os outros personagens ali, eles já estão... Já se acostumaram. Já se acostumaram. Com exceção do cara, do filho lá, que depois ele se emociona, né? Mas de maneira geral o pessoal já se acostumou. Estamos aqui, já era. Então tu não tem certeza. Cara, mas isso não é mostrado explicitamente. Ele é mostrado mais de forma oculta, esse lado, mostrando que aqueles dados, aqueles seres computacionais, dados, eles também, eles não se diferenciam em nada de nós em relação a medos, a relação a angústias, etc. Eles são tão humanos quanto nós. E eu acho que foi o propósito, mostrar que esses dados, esses seres inteligentes dentro do jogo mereciam talvez um maior respeito, alguma coisa assim, dentro do ambiente que eles estavam, porque eles não se diferenciam em basicamente nada da gente. A única coisa é que nós temos um corpo biológico e eles têm um corpo na nuvem. O próprio plano da tripulação para conseguir ganhar do Daily, eu achei um negócio absurdamente ridículo. Tu vai entrar na casa do teu chefe para evitar que as tuas nudes fossem invadidas, e a guria ainda tinha as habilidades ninja dela de conseguir entrar no apartamento. Eles tinham que contar com essas habilidades dela. Tinha tudo para dar errado e deu tudo certo, ou seja, funcionou tudo muito certinho por uma proposta mais realista que funcionou certo demais pra Black Mirror, sabe? Mas aí eu acho que é um pouco de desculpa do entretenimento, assim, tipo, esse não é o primeiro filme ou episódio que alguma coisa meio difícil acontece porque os mocinhos se deem bem no final. Até porque ele tem um final meio que triste, porque o Daily fica lá vegetando. Então, assim, discutível isso, hein? Vegetando. Na minha opinião, isso dá pra ser aceitado. Do contrário, a gente teria que, tipo, sei lá, detonar todos os filmes do Rambo ou alguma coisa assim, porque ele faz alguma coisa impossível. Mas, cara, o final desse episódio, ele meio que sai... Eu tô tentando lembrar qual episódio das temporadas anteriores que termina tudo bem. E é daquele jeito cômico, como é a tripulação entrando na internet, porque eles saem, né, do jogo fechado do Daily, e vão pra internet, e aí eles encontram um jogador escrotão, né? Tu tá ligado que é esse jogador escrotão, né? Não sei. É o Jesse Pinkman do Breaking Bad. É mesmo? Que massa. Não sabia. É a voz dele. Que triste. É só porque ele não falou bitch.
Eu não reconheci mesmo. Então, o episódio ele foge um pouco dos demais, assim. Talvez minha memória esteja fraca, mas tem algum outro episódio que termina tudo tão bem, tudo tão feliz, assim? Cara, depende. Aí que tá, depende do que tu entende de feliz. Feliz pra tripulação. Porque, por exemplo, e com piadinha. Cara, mas o dele não ficou muito feliz com o final. Essa questão. A gente tá tentando discutir isso. Aquela questão do dele, dá 3 dias no máximo. Alguém vai no apartamento dele, vai ver que tá trancado e vão tirar o cara de lá. Não vai dar tempo nem de ele morrer de inanição. E ele vai fazer a mesma coisa. Mas por exemplo, quando ele saía do jogo, ele sempre dava um comando: sair do jogo. Ali, será que mesmo que se tirar a paradinha, ele não vai ficar com a mente presa lá no jogo? Será? Pra mim não. Porque em nenhum momento eles falam que não ou que sim. Ele sempre falava sair do jogo, daí ele saía. Ali ele não conseguiu, ele ficou com a mente presa porque ficou preso numa versão antiga do jogo. Sim. Não, existe a possibilidade de fato dele isso aí eles não. Eu concordo contigo dessa possibilidade, mas eu também vejo que ele pode ter realmente ficado preso no jogo, porque o jogo atualizou e ele ficou preso num bug. Ele fica aberto essa possibilidade, assim. Mas. Sim. Mas a questão mesmo do final ali e deles falando com o jogador, assim, me tirou muito mais do clima. Assim, que lixo. É muito feliz. E Black Mirror, eu tenho sempre que ficar. Por que eu gosto dessa série? Porque ela me instiga, ela me faz pensar. E logo no início eu já percebi o que era e eu queria muito que desse errado pra eu ser surpreendido. Não teve aquele cliffhanger clássico que em todos os episódios tem. Eu acho que nessa temporada... Cara, nessa temporada teve também um que teve final feliz. Hang the DJ. Mas tem o cliffhanger ali no finalzinho, né? Se tu não descobre que é um aplicativo. A gente vai falar um pouco mais na frente ali, mas... Sim, mas esse aí tem um final feliz. Sim, mas ainda tem o cliffhanger, né? Tu entende? Ainda tem aquela surpresa, olha só, aconteceu isso. Nesse aí não teve. Sim. Então ele como episódio de Black Mirror meio que me tirou um pouco fora da curta. Se fosse qualquer outra série, é um episódio ok. Mas como Black Mirror, ele tá abaixo porque não me instigou a descobrir o que estava acontecendo e não me surpreendeu. Mas, Gustavo, uma coisa que não me fez gostar deste episódio e dessa temporada como um todo foi porque parece que há uma reciclagem dos temas e das tecnologias que foram abordadas nas outras temporadas. Que nem essa função de colocar algo no cérebro e simular uma realidade, sei lá, um jogo que seja, ou uma outra vida, né? Por exemplo, a gente tinha o São Junípero que fez isso, a gente tinha daquele episódio do jogo de terror também que fez isso, a gente tinha o White Christmas que também criou um clone da pessoa. Parece que são ideias requentadas e colocadas em um outro contexto, sabe? Isso que não me fez gostar do episódio, porque eu sempre ia assistir um novo episódio de Black Mirror esperando algo novo, algo que eu não vi. E em todos os episódios dessa temporada eu já vi algo que já foi mostrado de alguma outra forma, entende? E esse eu acho, e esse episódio eu acho que ele dá spoiler de como seria a série, porque eu tive uma interpretação do que era o capitão, porque a gente vê que ele não gosta que mexam nas coisas dele, porque quando a menina vai lá olhar os VHS dele, ele fica meio assim, sabe, que ela tá pegando no VHS e tal. Daí quando desobedecem ele também não gosta, ele pune as pessoas, ou seja, e daí no final ele fica histérico porque mexeram no jogo dele, fizeram com que não fosse como ele queria, né? Ele fica, como é que é? Ele fica gritando histérico e tal, e isso eu acho que reflete um pouco da gente que tem uma certa nostalgia dos filmes que a gente gosta, quando lançam algo novo e é diferente daquilo que foi um dia. Por exemplo, a gente tem Star Wars, né? Os novos, isso não é Star Wars, esse novo Star Wars não é que nem
o de antigamente. Ou, por exemplo... É o medo de perder o controle. É o medo de perder o controle, né, cara? Até saiu uma notícia que na Alemanha eles vão ter uma hotline pra fascistas, para as pessoas pedirem ajuda psicológica, porque foi meio que diagnosticado, não sei se esse é o termo técnico, que esse tipo de pessoa, ele tem um medo de perder o controle. Então é um problema psicológico, o que de fato acontece com o Daily, só que ele nunca teve o controle, né, no mundo real, só lá dentro. Então isso meio que reflete na personalidade dele. Sim, sim. E tipo, a gente tem essa questão assim de eu gostava do antigo Black Mirror, a primeira temporada que é bom, a minha infância que era boa, os antigos Star Wars que era bom, e agora é um troço novo, com novas ideias, com uma repaginação, e eu não gosto do novo, porque o antigo era bom. Só que eu também não me abri a experiências novas. Daí, a partir do momento que entrou uma personagem nova ali, que estava indo contra as coisas que ele queria, ele se revoltou, sabe? E às vezes eu me pego fazendo isso. Eu posso citar o meu exemplo particular com Velozes e Furiosos, que pra mim, quando o ator morreu lá, o inesquecível Paul Walker morreu, Pra mim terminou ali os filmes, tanto que a partir dali eu não vi mais. Caralho, Eloy, tu parou no 7, Eloy, puta que pariu, cara. Eu parei no 2 lá, eu não tava aguentando. Foi o 7, caralho. Não, mas eu posso citar outro exemplo. Não precisa, a gente já entendeu o teu nível Não, mas eu acho que isso tu vai pegar melhor, tá? Supernatural. O Supernatural tá indo pra 12ª temporada, se eu não me engano. E eu parei de ver na 5ª, que pra mim fechou o arco ali. Entende? Porque pra mim tá bom isso. Então, se eu tivesse parado de ver Black Mirror na 3ª temporada, pra mim tava bom. Eu não queria ter visto a 4ª, entendeu? O Black Mirror ele se propõe a mostrar tecnologias que já estão quase que à nossa disposição. Então eles pegam diferentes visões dessas tecnologias e como que elas vão impactar de diferentes formas no nosso dia a dia. Claro, sempre olhando pelo pior lado, justamente que é para causar esse estranhamento, mas é tipo uma realidade virtual que nem a do USS Callister. Ela pode ser... trazer a tecnologia, né? Ela pode trazer, tipo, mudanças quase que estruturais na nossa sociedade. E eu acho que é isso que eles estão querendo mostrar. Como que essas tecnologias que estão aqui, tipo, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos no nosso futuro e que vão estar lá, como que elas vão mudar a nossa sociedade. Então eles vão ficar refazendo esse reaproveitamento, porque existe muito espaço para eles utilizarem essas tecnologias e mostrarem como que as coisas podem dar errado. Para mim, o USS Callister só não foi pior que o Metalhead. Eu achei ele com uma história muito rasa, assim, apesar de levantar discussões importantes, que, sei lá, eu não considero muito isso como uma questão a se avaliar em Black Mirror, porque eu acho que é uma premissa da série, né, levantar discussões com base em tecnologia e tal. Mas eu achei um episódio muito raso e tal, assim, uma história muito fraca. No meu ranking aqui, o USS Callister ficou em último. Foi o que eu menos gostei da temporada. E pra ti, Victor? Em segundo. Eloy? Pra mim ele ficou em 5º, eu acho. Sempre lembrando que eu não consegui terminar de ver o último episódio ainda. Mas acredito que ele vai ficar em 5º lugar como o pior. Então vamos para o segundo episódio, que é o Archangel. I'm 2,000 years old, and I remember when we used to open up the door and just let the kids be. Sarah! 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 Hey, lady! Sarah! I found her! Oh, God, I'm so sorry. Sarah will be part of our trial period. Response so far is just incredible. A sense of security, peace of mind. The stories we've been hearing, they are truly inspirational. It's completely safe. Sure it is, huh?
Arcangel, né, preocupada com a segurança da filha, Mary recorre a um dispositivo de última geração para monitorar sua localização e muitas outras coisas. O que são essas muitas outras coisas? Nesse episódio a gente acompanha a história da Marie, ou Mary. Eu nunca vou falar Marie, ninguém fala Marie, né? Marie é francesa. Marie é francesa. Nesse episódio a gente acompanha a Marie. Nesse episódio a gente acompanha a Mary e a Sarah. A Sarah, que é filha da Mary. E no início do episódio ela quase perde 2 vezes a Sarah. Uma quando ela é bebê no parto e com 3 anos no parquinho. Então, para impedir que isso aconteça, a Mary vai instalar um projeto Arcangel, que é de graça, né? É um perigo das coisas de graça, porque as coisas de graça estão sendo testadas. Que tu coloca na cabeça da criancinha e daí tu vê tudo que a criança vê, tu vê a localização da criança, tu vê as questões de vitaminas, as questões de saúde. Nutricionais da criança. Nutricionais, sim. E ainda tem a parte mais interessante, que eu chamei aqui de filtro anti-tristeza, que é na visão da criança fica um blur de coisas ameaçadoras. Um exemplo que eles dão é sangue, que ela não vê sangue, ela vê como se fosse censurado. Ela não vê um cachorro que tá sempre latindo pra ela. Só que esse aparelho, o Arcangel, ele acaba dando um problema. Ele acaba causando um problema de desenvolvimento psicológico na Sarah, que ela não consegue reconhecer perigo, ela não consegue diferenciar coisas boas de coisas ruins. Então, aos 9, acredito que aos 9 anos, a Mary, ela desativa o Arcangel e guarda o tablet, porque ela vê tudo que a criança vê no tablet e acaba guardando. Com 15 anos, a gente acaba descobrindo que a Sarah começa a ter uma atração por coisas violentas, por coisas perigosas, e ela acaba namorando um traficante, acaba engravidando, e a Marie, preocupada com o comportamento da Sarah, acaba voltando a observar a filha. Uhum. Então ela acaba descobrindo que ela tá grávida, sem querer, acaba descobrindo porque o Arcangel disse, e então a Sarah não sabia. Então a Sarah acaba descobrindo, fica puta com a mãe, porque Sim. a mãe tá observando a vida dela e quase mata a mãe e acaba saindo fora da cidade, escapando. A mãe, ela se sentiu, entre aspas, invadida pela mãe. Sim. Ela acaba completamente... essa que é a grande discussão desse episódio pra mim, porque tu passa boa parte da série vendo que o Arcangel funciona e que a Sarah corre perigo. Então, por exemplo, lá no início tu tem o parto da Sarah, ela quase perde a filha. Depois tu tem a Sarah desaparecendo no parquinho, ela quase perde a Sarah. Depois a Marie tá no trabalho, ela é fisioterapeuta, ou seja, ela já tem uma propensão a cuidar de pessoas. Ela acaba olhando no tablet, ela vê que o pai dela tá sofrendo um ataque cardíaco. Então, pelo Arcangel também, ela descobre, ela acaba protegendo o pai dela simultaneamente. Tá, mas voltando ao início da história, como é que ela quase perde a filha no parto? É uma gravidez de risco? A guria quase morreu? Como é que foi isso? Pelo que eu entendi, tá? Foi uma cesariana forçada, tanto que eles tiram o bebê da barriga dela. E o bebê não chora de imediato, ele demora, sei lá, de 10 a 20 segundos pra chorar, tanto que ela questiona, tá tudo bem com o bebê, daí tem uma enfermeira que tá do lado dela, não, calma que eles estão tentando ver como que ele está, daí dá mais uns 5 segundos e o bebê chora de fato, mostrando que estava tudo bem, mas eu acho que ele ficou claro, pelo menos pra mim, que houve alguma complicação no parto, né? Uhum. Entendi. Pra tu não criar uma certa falta de empatia com a Marie, eles explicam o porquê que ela faz isso. Ela quase perdeu, ou seja, tu acaba entendendo os motivos que levaram ela a tomar essa atitude, mas também tu acaba entendendo o lado da Sarah, que ela acaba tendo problemas de desenvolvimento, e tu entende o porquê que ela busca o perigo, de certa forma, porque ela sente atração. O Trick, que é o traficante, é o menino que apresenta ela a pornografia, a violência, a sexo. Isso quando ela tem 9 anos, na escola, quando a mãe desativa. Ele também era um guri, né? É importante falar isso. Sim, ele tinha uns 9, 10 anos. O episódio mostra a mesma história de diferentes ângulos para o espectador decidir, pessoalmente, qual lado ele apoia, entre aspas. Eu não vejo assim qual lado, na verdade, né? Que existe
um lado certo ou não. É que eu acho que a história toda mostra um controle exacerbado da mãe, que um pouco é perturbador, porque a gente já tem esse controle. A gente só não tem monitoramento em tempo real, mas com o celular hoje em dia a gente já pode saber para onde a pessoa vai e tudo mais. Mas isso acaba criando um efeito negativo na menina, na Sarah. E aí a mãe desliga, justamente porque estava tendo problemas no desenvolvimento dela. Ela só volta a ligar depois, quando ela já tem 15 anos, porque a Sarah, ela mente, né? Ela diz que ela vai pra um cinema. Isso, vai pro cinema, alguma coisa assim. Clube do Livro. Isso. Mas na verdade ela tá indo pra uma festa encontrar o Trick. Aí a Marie se desespera de novo e volta a observar. Ela liga na hora H. Isso, liga bem na hora que eles estão fazendo sexo. Mas, Gustavo, uma coisa que eu fiquei me perguntando durante todo episódio, que tem uma cena onde eles dizem que isso foi proibido, né? Que esse software ele foi proibido. Por que passado tanto tempo assim, ainda existia o tablet, ainda existia o software, ainda existia uma manutenção para esse tipo de coisa, sabe? Não tem a gente não sabe como é que a tecnologia funciona, se tu precisa de um servidor funcionando, né? Ou é um sistema operacional que funciona por si próprio. A gente não tem essa informação. Porque se depender de uma... Mas alguém paga a conta, né? Teoricamente. Alguém tá pagando a conta. A pergunta do Eloy acho que foi bem pertinente. Sim. Acho que é uma falha do roteiro, de repente. Pode-se pensar nesse sentido, pode ser sim. Quem é que mantém esse sistema funcionando ainda, né? Mas ele diz que ele foi proibido na Europa. Como se passa também no Reino Unido, eles não se referem ao Reino Unido como Europa. Talvez no Reino Unido ainda estivesse funcionando, né? Eles fazem essa diferenciação entre o continente e o arquipélago ali. Mas... o Reino Unido saiu da Europa, não saiu? Saiu da União Europeia. Da União Europeia, da União Europeia, é verdade. Mas no inglês mesmo eles se referem como entidades separadas, né? O Reino Unido e a Europa em si. Mas mas o serviço funcionar não é algo impossível de acontecer. Não existe nenhuma barreira que impossibilite que isso acontecesse. No final, então, a Sarah descobre que a mãe tá vigiando ela. Ela acaba se revoltando, pega o tablet e bate na cabeça da mãe diversas vezes. O interessante é que quando ela tá batendo na cabeça da mãe, o filtro, aquele que eu chamei de anti-tristeza, ele acaba ligado. Ou seja, a Sarah não tá vendo o rosto da mãe se deformando. Sim. Então a Sarah sai, acha que matou a mãe e pega um caminhão e sai da cidade. A primeira coisa que a mãe faz quando acorda é pegar o tablet, procurar a Sarah e sair gritando, procurando por ela. Ou seja, tu faz todo o fechamento de um ciclo, né? Que é desde que começou lá, quando ela tinha 3 anos de idade, que ela correndo e a Sarah fugindo. Mas aí, de novo, eu volto à minha pergunta. Quem é que estava fazendo a manutenção desse software? Porque se quebrou o tablet, ela consegue outro, ou não? Então não dá pra saber, lá. Acho que não. Não dá pra saber, na verdade. O tablet não estava funcionando. Ela não ia conseguir localizar pelo tablet mais, pelo programa. Porque ele aparece todo chiado e não aparece mais nada. Mas eu acho que o questionamento do Eloy é... Na final. Eu acho que o questionamento do Eloy sim. Se ele quisesse comprar um novo tablet, eu acho que ela não conseguiria, né? Acho que não. E outra, será que não existe um outro aplicativo pro celular ou um software para o computador que também tenha as mesmas funções daquilo ali, sabe? Tipo, cara, ele ficou muito restrito somente ao tablet. E gente, pelo amor de Deus, hoje a gente tem um monte de coisa que também tem o acesso a isso, sabe? Não é possível que só aquele equipamento tinha isso. Nos outros episódios eles mostram um sistema de reconhecimento facial que a mãe poderia usar, por exemplo, para achar onde é que tá a filha. Assim, até que eu tava comentando com a minha irmã, que ela também assistiu essa série, ela perguntou assim, mas como é que ela não pediu pra desativar? Ou como é que ela não confirmou com a mãe que estava desativado esse tempo todo? Porque ela não pediu o tablet. Se o tablet era o único modo dela observar a criança, digamos que não existia outro aplicativo, não existisse outra forma de... Até porque é um protótipo, né? A gente não pode esquecer disso. Digamos que não tinha outro meio, como é que ela não se certificou que não existia mais outro meio da mãe
observá-la e espioná-la. Eu com 15 anos teria feito isso. Eu imagino que... Nossa, vocês todos aqui também, né? Pois é. Eu não correria... Eu teria pedido pra ficar com o tablet, né? Pelo amor de Deus. Sim, no mínimo, né? Acaba que... Acaba que perde um pouco do peso se tu pensa que... não, ela poderia se certificar que o tablet não estava funcionando. Podia estar com ela, sei lá, Mas eu gostei desse episódio. O Archangel pra mim foi... eu deixei ele em primeiro porque uma das coisas que eu mais gosto em Black Mirror é eles abordarem questões sociais e coisas que, que a gente consegue se identificar e tal, a gente consegue se ver naquilo. Sei lá, a gente consegue pensar no futuro, se imaginar daqui a uns anos, daqui a uns 20, 30 anos, com aquilo realmente acontecendo e tal, e foi isso que eu gostei no Archangel. Esse lance assim do controle da mãe em relação à filha, no que isso poderia acarretar para a relação delas e tal, para a criação da pessoa, né? E eu achei isso bastante interessante, por isso que eu coloquei em primeiro. E quais as discussões filosóficas eu acho que vocês tiraram desse episódio? Qual que é o limite da proteção, né, cara? E como é que tu pode impor limites sem causar traumas, assim, na criação de uma criancinha lá, de um serzinho. E até que ponto os teus medos podem refletir nos teus próprios filhos. Eu acho que esse episódio é tipo assim, quando a criança tá comendo terra ali na praça de casa, assim, deixa comer terra que vai criar anticorpos, sabe? Eu acho que é tipo isso, cara. Deixa a criança ver por si só quais são os perigos. Porque a partir do momento que tu não vê o que é perigoso, que tu não tem a sensação do medo, nada é perigoso, nada te causa medo. Daí tu não tem como saber, por exemplo, o que é a droga. A guria tava cheirando cocaína, sabe? Ela não tinha noção do que era isso, acho eu. O cara era entregador de drogas. Será que ela tinha noção do que era isso, sabe? Acaba prejudicada essa percepção dela. O que eu me perguntei durante o episódio, imagina se a Marie fosse brasileira, velho. Imagina, por quê? Se no Reino Unido ela já tava preocupada, no Brasil ela tem um troço, velho. O medo da guria ser assaltada, ser estuprada. O perigo é muito. O perigo é muito maior aqui do que lá no Reino Unido, né, cara? Sim, e isso que a menina foi transar pela primeira vez com 15, 16 anos. Se fosse aqui no Brasil, cara, olha, sei lá, 10, 11 anos, olha lá. Que horror. Mas... Que horror. Não, eu particularmente não gostei do episódio. Eu tava assistindo com a minha namorada e eu acho que com 5 minutos de episódio logo quando eles colocaram o Archangel na menina e explicaram o que ia ser, eu falei, essa guria vai crescer e vai dar merda, porque a mãe vai ficar vendo as merdas que o adolescente faz. Claro, eu não imaginei que ela ia desenvolver problemas de falta de consciência sobre perigo e tudo mais, até porque essa é uma fase crítica da infância, que nem o Eloy falou, né? Deixa comer terra, porque é assim que a gente aprende, e é na infância que a gente aprende essas coisas. Mas eu achei ele muito previsível, do fato dela ia crescer e esse monitoramento exacerbado ia gerar um problema para convivência das duas. Sei lá, eu achei muito previsível o enredo do episódio. Eu também achei previsível, mas eu ainda achei bom episódio, ainda que eu não tenha me identificado com a mãe e com esses problemas, porque acho que eles estão bem distantes de mim, de ter um filho e de ter que me preocupar com segurança. Mas eu achei legal, eu achei que levantou um bom debate e eu acho que ele foi o meu segundo preferido dessa temporada. O Archangel, pra mim, ele ficou em segundo colocado. Mas discutindo agora com vocês, eu baixaria ele pra terceiro, cara. Ele tem muitas falhas, assim, que poderia... Nossa, eu coloquei ele em primeiro, na verdade. Eu botaria ele em segundo, então.
Porque ele tem vários probleminhas, assim, que facilmente poderiam resolver esse problema sem a necessidade de tanto drama, né? Então faria, assim, segundo colocado pra mim. Cara, eu botei em quinto. Bom, então vamos para o próximo episódio, que é o Crocodile. Memories can be subjective. They may not be totally accurate and they're often emotional. I don't remember anything, it's a total blank. Picture what you saw. Did you see the vehicle that hit the pedestrian? I didn't see the actual crash. Do you mind if I ask you a few questions? What does that do? This accesses your memories of what happened. I don't care what you do in your own time. Private stuff is private stuff. Crocodile. O episódio tem 59 minutos de duração e a sinopse do Netflix é: em um mundo onde memórias alheias podem ser acessadas, uma arquiteta luta para guardar um terrível segredo e uma investigadora de seguros apura um acidente. Qual é esse acidente? Crocodile começa assim, começa numa festa, todo mundo muito louco, bêbado. Aí sai um casal num carro dirigindo, muito louco, muito bêbado, e eles atropelam um ciclista. Aí a Mia, que é a moça que tá no carro, sai pra olhar, e o Rob a segue. O ciclista tá morto. A Mia sugere que o Rob ligue pra polícia, mas o Rob falou: eu vou ser preso aí, gurizada. Não dá, eu tô bêbado e não dá, não foi preso, então. O Rob vai lá, pega um colchão de dormir, bota o corpo do ciclista e com a ajuda da Mia, descarta o corpo num rio. 15 anos depois, a gente é apresentado a Mia novamente, e hoje em dia ela é uma arquiteta bem conceituada, que faz palestras por aí, e numa dessas idas dela a uma palestra, como é o nome do cara? E numa dessas saídas dela, o Rob pede pra reencontrá-la. E eles conversam sobre um incidente que aconteceu há 15 anos. E ele fala que ele não consegue mais viver com isso, que ele vai mandar uma carta para a esposa do ciclista. A Mia vai lá e fala: não, você não pode fazer isso, vai estragar minha vida. Eles entram em luta corporal, luta entre aspas, e o Rob morre. A Mia vai lá, ela vê um acidente no outro lado da rua, né, do hotel dela. Aí a gente é apresentado a uma mulher que trabalha para a companhia de seguros, que é a Shazia. E ela e daí tu aprende que existe uma tecnologia que consegue verificar a memória das pessoas. Então ela utiliza essa tecnologia para ver se a pessoa vai receber a pólice do seguro. Voltando pra Mia, ela vai lá, descarta o corpo do Rob numa fábrica e volta para casa. Nisso, a Mia, verificando o acidente que a Mia presenciou na frente do hotel, acaba chegando a ela. Ela vai juntando os pontos. Ela entrevista primeiro o cara que foi atropelado, depois uma moça que passou por ele, depois um dentista, e até chegar na Mia. Então a Shazia vai até a casa da Mia para utilizar aquele aparelho de memória. Só que ela descobre que a Mia matou o ciclista e o Rob. E o que a Mia faz? Prende ela, coloca numa casinha no fundo da casa e mata a Mia. Depois vai atrás do marido, que é do marido da Shazia, mata o marido e mata o filho do casal, que é um bebê de um aninho por aí, mais do que isso não era. E a gente descobre no final que ela esqueceu de matar uma pessoa, na verdade um ser, que é um hamster, que presenciou tudo. E aí, pela memória do hamster, eles conseguem descobrir que a Mia matou esse monte de gente. Gente boa essa guria, hein? Puta que pariu. Esse foi um dos episódios, tá entre os meus quatro primeiros, eu gostei bastante e tal, porque ele tem bastante tensão e tal, e mostra que essa tecnologia, eles deixam subentendido que essa tecnologia é uma tecnologia recente, né, que ela até comenta no episódio que faz um ano que outras organizações, outras empresas podem usar essa tecnologia sem ser a polícia, né? Que antes só a polícia podia usar esse tipo de tecnologia para, enfim, buscar evidências e tal, para conseguir resolver os crimes.
Eu achei bem legal esse episódio, foi um dos meus preferidos. Assim como os outros episódios, esse aí ele pega uma ideia requentada de outros episódios. Por exemplo, a gente tinha naquele episódio, eu acho que da primeira temporada, onde o casal briga porque ele fica revendo a festa que eles foram a partir de um programa que era implantado na retina e que gravava toda a vida da pessoa. E só que nesse a ideia é um pouco diferente. Ele capta os teus o que tu viu e as suas lembranças. Só que meio nebuloso ainda, parece que é uma tecnologia que tá no início. Mas tu vê que essa ideia do grão, ela tá ali, sabe? Então, pra mim, ele é uma ideia meio que requentada. E assim como o Vitor disse que ele achou previsível o episódio do Archangel, eu achei esse do Crocodile também muito previsível. Porque na hora que eu vi o hamster ali, e na hora que eu vi que a mulher tava investigando, eu já percebi que de alguma forma ela ia chegar nessa guria e que ela ia ter que matar todo mundo pra encobrir aquele primeiro assassinato dela. Eu achei o episódio mais ou menos, mais pra ruim do que pra bom, mas muito previsível e uma ideia requentada. Cara, eu gostei do episódio. Eu achei que foi um episódio um pouco policial, né, de tentar a menina tentar desvendar o crime, mas eu achei bem legal a forma como ela chega na Mia, através recuperando a memória das pessoas, e mostrar que a própria memória das pessoas era uma memória falha, porque que aceitava sugestões, porque quando ela estava aplicando o procedimento com o dentista, ele fala que o casaco da moça era verde, ela disse que ela era amarelo, e automaticamente ele ficava amarelo, porque o cérebro do cara aceitou aquela sugestão. Então isso gera uma discussão, acho que o episódio não fez, que eu acho que pode ter sido uma falha, que é a da própria colocar memórias falsas nas pessoas para gerar falsas evidências, e depois isso ser utilizado dentro de um tribunal. Porque é muito fácil tu gerar uma falsa memória numa pessoa através da sugestão. O episódio mostrou isso, só que eles não exploraram isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu senti um pouco falta. Mas eu gostei bastante, principalmente do final, quando a gente descobre que o gurizinho era cego e que ela matou uma criança cega por nada. Eu não assisti, né, o episódio, eu tô de espectador ouvinte neutro em tudo, mas enquanto o Gustavo contava a história, eu lembrava do episódio que o Eloy falou da primeira temporada, onde as pessoas conseguem rever as memórias. Eu achei bem parecido, então eu concordo com a opinião do Eloy mesmo sem ter assistido. O que é um pouco diferente é que no do grão, tu filmava, tu tinha a exata reprodução do que aconteceu. Nesse do Crocodile, é a tua memória que está sendo reproduzida, e a tua memória falha. A tua memória, ela não capta tudo exatamente como aconteceu, ela é sugestionável, como o Victor falou. Então, muda um pouco. Até eu discordo do Eloy, que ele falou que é a mesma temática, que eu acho que é meio diferente a temática entre esses dois episódios. Claro que eles não são iguais, as histórias são diferentes, mas eu acho que a raiz da história é a mesma. Pelo que eu ouvi até agora. Outra coisa, Gustavo, que esse episódio me lembra é o Minority Report, que tipo, a pessoa tem lembranças do que ela aconteceu, mas como o Victor disse, a gente pode criar falsas lembranças. E assim como no Minority Report, não se tinha certeza que aquilo realmente aconteceu, ou que no caso, no filme do Minority Report, iria acontecer, né? Tu não tem certeza do que tu tá vendo, então como é que tu pode punir uma pessoa, julgar ela, prender ela por algo que tu não tem certeza 100%, entende? Por isso tanto que a menina do seguro fazia diversas entrevistas pra construir, né? Porque ela não poderia se basar
ela não poderia se embasar apenas na lembrança de uma pessoa. Ela vai coletando do máximo possível de gente que viu o que aconteceu, que viu o acidente. Né? Mas eu acho que esse episódio ele fica fraco porque ela fala... Primeiro que aquela luta corporal eu achei ridícula entre os dois. Sim, eu não entendi como é que o cara morreu. Ele bateu a cabeça e, cara, sei lá, ela pesa 50 quilos no máximo, aquela guria. E o cara conseguiu ser morto por ela sem usar nenhuma faca, sem usar nenhum instrumento. Essa parte eu achei bem estranha também. Eu sei lá, eu não sou o cara mais... A famosa morte de Hollywood. A famosa morte de Hollywood de por asfixia em 30 segundos. O cara bate a cabeça assim, daí ela já tá meio que estrangulando ele com um antebraço, né? Um negócio meio estranho, assim. Tem um diálogo que me incomodou também, que eu não sei se foi uma falha, tá? Que quando ela tá fazendo uma entrevista com um médico ou com um dentista, eu acho, ela fala assim, ele fica meio receoso de mostrar pra ela as lembranças dele, né? Daí ela fala assim, eu não vou falar pra ninguém o que tu viu, a não ser que tu tenha machucado alguém. Aí eu preciso relatar às autoridades, né? Só que daí, quando ela vê que a mulher matou várias pessoas, ela promete pra ela promete a vida dela que ela não vai contar pra ninguém de forma alguma. Fiquei meio assim, tá, mas não era o teu papel. Não, mas ali ela... falar pra todo mundo. Mas ali ela tá sendo ameaçada, né? Ela foi um jeito de ela falar, me larga. Ela se sente ameaçada. Me larga que eu vou embora daqui. Ela tá tentando sair de lá. Não é literal o que ela tá falando. Com certeza, ela saindo de lá, ela ia mandar as imagens pra alguém. Né? Isso aí ficou meio... Ok. É uma questão ética até. O que me incomodou é que ela passa, desde o início, ela passa vomitando e passando mal quando mata alguém. Aí do nada ela começa a dar uma de serial killer. Tipo, ela não fica estabelecido que de fato ela gosta de matar pessoas, e quando vê ela já começa a matar todo mundo pra proteger a carreira, sendo que uma pessoa morta já poderia ter fugido da carreira dela. Aí ela mata o cara, daí ela vai atrás de todo mundo. E se tu tá tão fudido assim mentalmente, por que tu vai deixar alguém gravar tuas memórias? Isso é meio idiota. Né? No momento que ela deixou, no momento que a Xavia, sei lá, a guria do seguro entrou na casa da Mia, eu falei, cara, esse episódio me perdeu, porque a mulher não deveria, uma pessoa normal, né, mas uma pessoa na situação dela não ia deixar o outro gravar coisas da memória. Tá, mas aí é que eu acho, mas aí eu acho que entra o que eu falei ali antes. Era uma tecnologia relativamente nova, então as pessoas não sabiam muito bem como ela funcionava. Então talvez ela tenha pensado que ela conseguiria ludibriar ou driblar essa tecnologia, sabe? Sei lá. E aí ela meio que, daí no final ela viu a reação que a Shazia teve lá, e aí ela se ligou, não, ela viu que eu matei. Aí ela foi atrás dela e fez o que fez, entendeu? Eu acho que naquele momento ela meio que pensou, tá, eu acho que eu consigo fingir que eu não fiz nada. Aí no fim ela viu que ela não conseguia. Mas ela não conseguia nem lidar com o próprio pensamento dela desde o início, Gui. Ela tava sempre bebendo, sempre sofrendo ali. Bom, né, eu acho que meio que... Ela não estava em condições nenhuma ali, e ela não foi nem um pouco prudente. Sendo que a prudência foi a primeira coisa que foi apresentada do personagem dela. Ah, não, temos que ligar pro policial. Ah, não podemos fazer isso. Ah, não podemos fazer aquilo. Tu entende? Então eles apresentam o personagem de um jeito pra depois desconstruir ele muito rapidamente, sem um crescimento linear. Isso que me incomodou. Por isso que ele ficou entre os últimos. Mas, cara, o que eu ia comentar antes, que a gente tá falando, o que muitas pessoas falaram nessa temporada e tal, que foi o lance dos episódios terem finais previsíveis. Sei lá, eu meio que concordo e discordo disso. Não sei muito bem, mas o que eu acho é que a gente já tem 4 temporadas de Black Mirror, sabe? Então a gente meio que sabe mais ou menos o que vai acontecer no final, sabe? E aí pode ser culpa dos roteiristas de não conseguirem inovar com os finais, mas a gente já meio que, né, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. A gente começa o episódio e como a gente já viu aí 3 temporadas, a gente já começa, no começo do episódio a gente já fica criando várias teorias na nossa cabeça pra imaginar o final, teorias mirabolantes, e a gente às vezes acerta.
E isso eu acho que é uma característica de muitas séries que tem que são assim, né? Porque a gente fica sempre tentando adivinhar o que vai acontecer no final, e aí cada vez fica mais difícil para quem faz a série fugir dessa previsibilidade, né? Então eu acho que como Black Mirror tem esse lance de cada episódio ser uma história diferente, se alguma pessoa pegar e olhar um episódio agora da 4ª temporada, pode achar um episódio puta do episódio, entendeu? Sem ter visto os anteriores. Mas como a gente já viu todos os outros, né, é mais fácil pra gente adivinhar o que vai acontecer no final. So, shall we check our expiry date? On 3, 2, 1, go. 12 hours. Yeah, 12 hours. Okay. Bit, Yeah. bit short. It is a bit short, isn't it? I used to think that love Must have been mental before the system. I mean, are we just meant to go at it? Define go at it. Fucking hell. But then you Always find your perfect match. It really does work. Another relationship. Coach, is this a mistake? Everything happens for a reason. O 4º episódio da 4ª temporada de Black Mirror é Hang the DJ. Este aplicativo não só forma casais, como prevê a data de validade da relação. Unidos pelo sistema, Frank e Amy decidem questionar sua lógica. E aí, conseguem? Conseguem. Porque no final, né, a gente descobre que tudo é uma simulação. Que esse episódio... Simples assim. Esse episódio, tu começa com um cara, que é o Frank, chegando num local que vai ser meio que um resort. Que eu fiquei imaginando que fosse um resort até meio que o final do programa. Do final do episódio. Aí tu descobre que ele tem um aparelhinho, que é o conselheira, o coach, que eles chamam. E coach. Isso. E o coach vai dando... vai instruindo ele qual é o próximo passo. Você tem um encontro agora. Esse encontro tem 12 horas de validade. Esse encontro tem uma validade de 5 meses. 9 horas, sei lá. Ele dá prazos definidos onde as duas pessoas têm que ficar juntas. Aí o Frank, ele encontra a Amy, que é o primeiro encontro dele. Que é meio estranho, meio vergonha alheia. E o que acontece? Eles se curtem e tal, mas o encontro deles é de 12 horas. Aí eles têm outros encontros ruins, até chegar no final onde tu descobre que... Qual é o objetivo do coach? É achar o par perfeito, achar o par ideal. E ele tem 99,8% de acerto. Aí no final, o Frank e a Amy estão apaixonados, mas o coach diz que eles não vão ficar juntos, né, que é uma pessoa diferente. Aí eles decidem escapar desse resort. E tu descobre que, na verdade, aquilo ali é um aplicativo que ele faz 1000 simulações. E das simulações, 998, os dois têm que escapar juntos. E o que fato acontece isso. Então, ele utiliza cópia dos donos para gerar simulações de relacionamentos. Isso não funcionaria na vida real. Esse troço não funcionaria. Eu tenho minha teoria por quê. Porque no momento que tu cria a tua própria cópia e elas se separam, eles são pessoas diferentes. O Frank só gostou da Amy porque ele teve aqueles outros relacionamentos ruins. A Amy só gostou do Frank porque eles tiveram aqueles outros relacionamentos ruins e eles cresceram, eles se desenvolveram e aprenderam com os relacionamentos ruins. E pra chegar no final e valorizar o que o Frank tem de bom e o que a Amy tem de bom. Então... A simulação se apaixonou, mas o que não quer dizer que os dois na realidade vão se apaixonar, que vai dar certo. Então esse aplicativo não necessariamente teria essa margem de acerto conforme apresentado no episódio. Pois é, mas esse aplicativo, será que ele não gera muita expectativa para as duas pessoas? Tipo, ele gera uma expectativa absurda e, né, não quer dizer que vai dar certo. Apesar deles fazerem 1000 simulações e tal, né? Isso é questionado pelo Frank e pela Amy simulados durante o episódio. Porque a Amy fala, será que as pessoas não ficam juntas porque o aplicativo diz pra elas ficarem juntas e isso gera uma conformidade nas pessoas? Meio que dizendo, se o aplicativo tá dizendo que é pra gente ficar junto, então a gente vai ficar junto.
porque o aplicativo sabe sabe mais, mas será que o aplicativo não tá fazendo isso de forma randômica, aleatória, e as pessoas simplesmente aceitam a sugestão? Mas no final... Isso é questionado. Mas no final eles não podem aceitar a sugestão do aplicativo, eles têm que fugir. Sim. Né? Então meio que... Mas isso é porque meio que falando que assim, o amor verdadeiro faz com que as pessoas não aceitem algo e façam algo inesperado para ficar com aquela pessoa. Então somente pessoas que fariam algo contra a regra por outro alguém, que seria, no caso, então, o match verdadeiro, o amor verdadeiro daquela pessoa. Então essa é a moral, né? Ele deixa isso subentendido. Pra mim, pelo menos, foi isso. Não, pra mim foi bem isso. Eu tenho só esse problema mesmo porque a simulação e as pessoas de verdade são diferentes. É diferente tu pegar um aplicativo de relacionamento, tipo o Tinder da vida, e tu ir lá e ter uma experiência horrível. Né? É tu ir lá e ter uma experiência boa. É tu mesmo que está aprendendo e está vendo no momento que tu encontrar alguém, tu vai valorizar alguém que... porque tu aprendeu com os teus relacionamentos anteriores. Ali não, ali é uma inteligência artificial que aprendeu o que não quer dizer que tu tenha aprendido. E o aplicativo, como o Gui falou, geraria uma expectativa gigantesca. Né? E as pessoas, como o Victor falou, ficariam condicionados a ficar com a pessoa, porque o computador mesmo disse. Mas eu acho que dá pra dar uma desculpa que o computador, no caso, teria acesso a dados subconscientes ou dados que nem a gente mesmo sabe, que conseguiria achar melhor o par perfeito. Porque não que exista alguém perfeito para mim, mas alguém com quem eu me dê bem e que consiga ficar com aquela pessoa. Eu acho que essa é a moral do aplicativo, né? Achar alguém com uma maior probabilidade que eu fique com aquela pessoa, que eu ame aquela pessoa, etc. Então ele busca, entre todas as possibilidades possíveis no mundo, dentro do aplicativo, alguém que combine melhor comigo. Eu acho que é isso que ele faz. É uma atualização do Tinder, né? Exatamente. É isso. É uma atualização do Tinder, porque hoje, em qualquer rede de relacionamento, tu vai lá e coloca as tuas preferências, o que tu gosta de ver, o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de... E esse aplicativo, na verdade, ele une tudo isso, mas com o teu jeito de lidar com relacionamentos, com o teu jeito de lidar com decepções, né? E ele une tudo isso para criar um match perfeito. Só que o próprio Tinder e todas essas redes de relacionamento, e até mesmo na vida real, às vezes a gente conhece uma pessoa que ela parece que ela tem tudo a ver com a gente vai ficando com ela e vai vendo que na real não tem nada a ver, né? Então eu acho que, sei lá, tipo, é uma evolução de um aplicativo de relacionamento, mas não quer dizer que seja uma coisa com 100% de certeza, né? Ainda assim, eu não acho que seja assim, nós demos match nesse aplicativo, então a gente tem 99,8% de chance de ficar junto. Eu acho que essa porcentagem, né, apesar de ela ser calculada por um computador e por uma programação lá, enfim, ela é muito relativa ainda. Não causou uma estranheza em vocês assistindo ao episódio, porque eu não me dei conta no momento em que eu estava assistindo que eles eram simulação, eles estavam simulando até tipo 30 minutos no episódio, porque se a gente só faz isso da vida, se a gente só fica nesse resort aí, saindo com gente, me causou uma estranheza, só depois quando eu vi que o Frank, só depois que eu vi que o Frank ia ter que ficar um ano com a guria, que eu entendi, não, certo, isso aqui é uma simulação, porque antes me deu uma estranheza, o que esse pessoal tá fazendo aí, entendeu? Sim, e daí tem aquela hora que a moça, que eu esqueci o nome. A Amy. Amy? Isso. Ela começa a só ficar com caras de 36 horas, né? Aham. Toda hora. É sempre de 36. Ela fica, sei lá, uns 5 caras seguidos, assim. Ela vai ficando 36 horas. Ela fica, acho que 9 meses com o cara aquele. Depois ela vai ficando com os caras só de 36 horas sempre. É. Até o Frank ficar livre de novo. De maneira geral, eu gostei do episódio. Não teve aquele cliffhanger. Tem uma discussão interessante.
Tipo, eu estou deixando uma inteligência artificial cuidar do meu relacionamento pra mim. E até que ponto... Tu usaria o aplicativo, Gustavo? Eu usaria, velho. Eu uso qualquer coisa aí, né? Eu uso cada aplicativo louco aí, vocês não podem noção. O Gustavo me apresentou um aplicativo aí que eu fui usar e não gostei muito. O Gui não gostou muito, né, Gui? Tu não falou do episódio, Eloy, o que tu achou? Cara, eu achei bastante interessante esse episódio. Eu só fiquei com uma dúvida. Com que base de dados esse aplicativo conseguiu fazer tantas simulações? Porque se na vida real, imagino que essa pessoa ela deva ter tido diversos relacionamentos com pessoas diferentes, com períodos diferentes, para conseguir simular de forma tão precisa dentro do aplicativo, né? A gente tem que ver também que ele é preciso no próprio software, né? Ele não necessariamente... Ele acha alguém pra escapar 99,8% das vezes contigo, mas isso também não necessariamente se reflete no mundo exterior, né? Então, eu imagino que eles utilizam também como base de dados a própria pessoa, e eu acho que ali é só uma forma de demonstrar um teste. Provavelmente eles fazem outros tipos de simulação também com outros tipos de pessoa. Nós só vimos uma das simulações das 1000 que houve. Então provavelmente foi testado com outras pessoas, outros modos de relacionamento também. Não necessariamente as mesmas pessoas que nós vimos na simulação, as outras simulações se relacionaram também. Meu Deus, que confusão. mas diferente dos outros episódios, esse aí eu não sabia o que ia acontecer no final. Eu também me causou uma certa estranheza aquele mundo ali, onde era tudo tão perfeitinho, assim, tudo tão redondinho, sabe? Ele me lembrou vagamente aquele filme Divergente, onde eles tinham um muro que eles não podiam ir, onde tinham guardas que ficavam cuidando dos muros, assim, sabe? Onde só podia fazer isso e aquilo. E isso me causou certa estranheza e esperando pelo final. E o final até foi surpreendente, né? E muita gente fez comparação com o episódio o São Junipero, porque ele acaba assim de uma forma bem, entre aspas, feliz, né? Ele acaba de uma forma quentinha e fofa, assim, sabe? Então foi um episódio bom. Dessa temporada foi meu preferido, assim. Não que eu tenha achado ele tão bom, mas dessa temporada foi o preferido. Pra corroborar com o que eu tava dizendo antes. Hoje em dia, né, esses aplicativos de relacionamento, por mais que a gente tenha ali a opção de colocar os nossos interesses, a nossa preferência ela acaba sendo somente pela aparência física da pessoa, né? Fale por ti. A gente... mas a gente é direcionado a olhar primeiro a aparência física da pessoa. E esse aplicativo, o do episódio, ele avalia muitas outras coisas, né? Não só isso também. Se a pessoa colocou que é de Libra e que é colorada no perfil do Tinder, eu já vou. Falando do Tinder, eu coloquei 3 fotos do Gui no meu perfil do Tinder pra ver se eu consigo pegar alguém. Vai te fuder. Cara idiota. Anyone? Hello? I can't talk for long. We found a dog at the warehouse. I've lost it for now. But my guess is it's still operational. If I don't make it back, I've always loved you all. O 5º episódio da 4ª temporada de Black Mirror é Metalhead. À procura de suprimentos em uma terra devastada, eles encontram um inimigo implacável. Agora, fugir é a única saída.
Mais uma sinopse meio Sessão da Tarde, né? Tá muito Sessão da Tarde isso aí, né, cara? Ainda bem que o episódio não tem nada a ver, assim. O episódio mesmo? O episódio ele é preto e branco, ele já começa um pouco diferente dos demais. E são 3 pessoas num carro. Aí tu descobre que o mundo tá devastado, que não tem mais porco, que restou pouca comida. Não tem mais porco? Não tem mais porco, eles falam que os porcos foram mortos pelos cachorros. Ah, cachorro tem pelo menos. Aí que tu pensa, esse cachorro. Não é bem esse cachorro, É um cachorro. É um cachorro. Eita! Tá ligado aqueles cachorros mecânicos do Gugu? Do Gugu? Sem coraçãozinho, assim. É tipo, o cachorro é tipo aquele robô do Boston Dynamics. Vocês já viram o vídeo? Ah, esses são os cachorros, tipo isso. Tipo isso, aham. Tipo isso. Nisso tu tem essas 3 pessoas, tu descobre que eles estão atrás de suprimentos? Suprimentos. Estão atrás de suprimentos. E eles invadem um galpão. Aí tem esse cachorro mecânico aí, que solta uma espécie de rastreador, umas bombas, que são umas balas, que são rastreadores que grudam na pele das pessoas. Aí, o único que sobrevive das 3 pessoas é a Bella. Então o episódio todo se passa da Bella tentando fugir do cachorro e tentar contactar os seus amiguinhos. No final, a Bella atira no cachorro e mata o cachorro, só que ele também solta outra bomba de rastreador. Só que dessa vez pega ela em todo o corpo, não só na perna, como na primeira vez. Então ela acaba se matando, porque ela sabe que não vai conseguir escapar de qualquer forma. E no final tu descobre que eles estavam atrás de um ursinho de pelúcia. Eu preciso admitir que eu não entendi. Não, mas ninguém entendeu, porque eles não explicam Cara, eu nada. admito que esse foi o pior episódio de Black Mirror de todos. Eu acho que sim. Posso Cara, defender? olha só, Posso eu defender? vou- Posso defender? Ah, eu sabia. Eu vou defender. Olha só, esse episódio é o segundo Gustavo é o amiguinho do contra. É o segundo episódio melhor dessa temporada. Eu vou explicar o porquê. Esse episódio, ele fala de uma terra que tá devastada, não tem absolutamente nada. Tá? Só tem robôs. E é uma sociedade desigual. É uma sociedade onde os robôs dominam e o ser humano está abaixo deles. Tanto que eles falam assim, que o porco é ruim ser um porco porque ele vive sempre com um focinho no cu dos outros. Daí a pergunta, que tipo de sociedade é essa? E daí ela fala, é uma sociedade igual. Aí tu passa, eu pelo menos passei o episódio todo assistindo, dizendo assim, pô, mas que mulher burra, porque ela tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. E por que ela não faz isso? Eu questionei todas as atitudes dela pra fugir do cachorro. Que agora em dia eu vou chamar de dog, porque é mais curto. A gente pode chamar ele de cachorro? Pode chamar de cachorro. Então, eu sempre fiquei questionando todos os métodos e o modo que ela tava utilizando pra escapar. Só que tu vai descobrindo que esse bicho é cada vez mais forte, cada vez mais preparado pra destruir. Ah, eles falam do Jack, que é sobremenção pro Jack. Tu pensa, o Jack, ele é um cara que tá precisando, ele tá morrendo, eles falam também. Então, de certo, ela tá querendo um medicamento, de certo, tá querendo alguma coisa útil pra que os dias finais dele se tornem mais suportáveis. Mas aí no final tu descobre que ela tava em busca de um brinquedo. Então o que acontece? O Jack é uma criança. Ela passa esse perrengue todo pra dar um fim melhor pro Jack. Então esse episódio é a dualidade entre o ser humano e o robô. O ser humano que tá... o restante de bondade e de humanidade que sobrou no ser humano, representado na esperança de uma criança de ter um brinquedo, com o completo oposto do robô e sua objetividade e do seu pragmatismo para matar. Então tu tem essa questão de dualidade entre o ser humano e o robô. Entre o robô prático, o ser humano emocional, que mesmo estando numa situação tão ruim, ainda resta um pouco de bondade na espécie. É isso que eu achei legal. Que é diferente de qualquer outro filme pós-apocalíptico onde só tem o ser humano pondo no cu. Tá, mas tudo bem isso, mas qual era o objetivo? Qual era o objetivo dos robôs? Por que eles estavam atrás daquele brinquedo também? Eles estavam atrás da pessoa, não do brinquedo. O objetivo dos robôs era matar qualquer ser humano. Ah, tá, tudo bem, é que tu falou que eles estavam atrás do brinquedo também. Eu achei que tu tinha entendido isso, eu não tinha entendido. Tá. Que tava atrás do brinquedo era a Bella, né, a sobrevivente, não os robôs. Tá. Não, cara, eu até ia falar que eu vi um
review na internet de um site aí bastante famoso, né, de cultura pop, em que o cara fala que o Metalhead é o melhor episódio dessa temporada. E eu simplesmente, assim, não acreditei, porque, olha, me desculpa, mas não explica absolutamente nada, tá? Eu achei o inimigo muito ruim, cara. Ele é só um robozinho daquele, um cachorro, e na sinopse do episódio, ali naquele textinho que tem quando tu vai assistir o episódio, eu lembro que diz, não sei o que, na busca por suprimento, fulano de tal enfrenta um inimigo implacável. E daí eu fiquei pensando, caralho, deve ser um puta de um bicho, né? Aí tá, daí quando apareceu aquele robozinho, eu pensei, tá, esse aí deve ser o, sei lá, né? Gui, qual é que... O robozinho... Mas qual é que é a definição de implacável? Vou recorrer ao Google aqui. Implacável. Impossível de aplacar, de mitigar, que não cede, inexorável, incapaz de perdoar, inflexível. Justamente o que o robô é. Só porque ele não é fisicamente imponente? Tá, tudo bem, mas o que tu pensa quando tu lê uma coisa dessa? Que ele é impossível de aplacar, é isso que eu penso. Tu vai ter toda essa interpretação do dicionário aí. Claro que não. Mas sei lá, eu fiquei decepcionado, na verdade. Porque eu fiquei esperando um grande acontecimento, o episódio inteiro, né, e não teve, né? O episódio inteiro foi uma perseguição entre um robozinho minúsculo contra um ser humano, assim, e tal, sei lá. E eu lembro que uma das justificativas dessa pessoa que fez o review e tal era de que o episódio teve muita tensão, muitos momentos tensos e tal. Não ficou tenso? Não, realmente. Eu passei tenso o tempo todo, falando, caralho, Guria, faz isso, faz aquilo. Tá, tudo bem, mas sei lá, não é isso que eu espero de Black Mirror. Cara, eu também fiquei questionando algumas atitudes dela. Eu achei legal que o episódio foi em preto e branco, mas eu ainda quero que alguém me explique o porquê que ele estava em preto e branco. Talvez pra gente ter a visão do robô? Pra representar o contraste entre a humanidade e a sociedade robô, que ali está imposta. Desculpa, qual era o contraste? O robô implacável em busca de matar. Vai fazer o mal, né? O mal para o ser humano. O outro é a equipe de humanos procurando fazer um bem mesmo do que momentâneo para uma criança. Cara, puta, na boa, eu não consigo imaginar um mundo distópico aonde nego se mata pra resgatar um urso pra uma criança. Na boa, mata a criança de vez lá, meu. É que nem no outro episódio lá do Star Trek. Meu, deixa o cara ser escroto com os caras, meu. Porra, foda-se a criança, morreu 3 pessoas, 3 adultos plenos pra resgatar um robô. E outra, por que o robô tava protegendo uma caixa de urso? Por que pra essa empresa uma caixa de urso é tão importante? Meu, sei lá. Não, cara, é pra retirar. Eles retiram todos os suprimentos possíveis do ser humano. Por isso que tem os dogs guardando as caixas ali. Tá, e por que tem que tirar os suprimentos dos humanos? Pra eles morrerem de inanição. Por que tem que morrer? Porque eles são robôs do mal. O robô é preto. Não. O robô é escuro. Ali, mesmo que não explícito, tá, eles estão numa sociedade dominada por robôs. Onde os robôs o Robocop deram... também é escuro e ele é do bem. ele é um ciborgue. Ele é um ciborgue, ele não é um robô. Não me venha com essa definição errônea de robô. Robô não tem coração, robô é mau. Robô é Terminator. Diga isso para o meu querido Wall-E. Diga isso pra ele, que tem muito coração. Aqui não é Pixar, porra. Aqui é Black Mirror. Aqui o robô é tudo do capeta. Black Mirror. Cara, eu não gostei do episódio. Eu achei eu já te falei o que eu achei, né? Parecia uma versão do Bear Grylls tentando sobreviver num futuro distópico, porque é um episódio totalmente sem enredo. O enredo
É verdade, o episódio não tem enredo nenhum, é a mulher tentando sobreviver o episódio inteiro, sem nenhum tipo de nexo ou nenhuma explicação do que aconteceu com a sociedade ou alguma coisa assim. Precisa de explicação? Cara, não precisa de explicação, mas pelo menos um pouco de nexo tem que fazer, e o episódio não explica nada. Explica no nada, início, absolutamente. explica no início Não. que não tem mais bicho, Não. que não tem mais comida. Eles falam que a bala foi que sobrou, porque aquelas balas foram que sobraram. Não. Como não? Eles falam isso no início do episódio. Cara, eles falam isso, mas eles não explicam o que aconteceu com a sociedade. Mas O objetivo não é explicar o que aconteceu com a sociedade. Eu sei que não é, eu sei que não precisa, mas o próprio desenvolvimento do episódio é só a mulher tentando sobreviver ao cachorro. É por isso que eu fiz a comparação. Parece o Bear Grylls tentando sobreviver a um ambiente inóspito, sendo perseguido por um urso. O ser humano, mesmo dando o seu máximo, não consegue ganhar do robô. Isso que é o desenvolvimento, por isso que a perseguição é tão implacável e por isso que o desenvolvimento do personagem se dá na perseguição. Tenta fazer uma conta de matemática. Quem é que vai fazer mais rápido, tu ou a calculadora? Eu não vi propósito nenhum no episódio. Eu não vi propósito no que eles estavam tentando pegar, que eram os ursinhos. Pra que servia aqueles ursinhos? Servia pra entregar o Jack, cara. Quem era o Jack? Jack era a criança, sobrinho da Bella. E pra que tu vai arriscar 3 vidas pra pegar um ursinho de pelúcia? Porque tu é humano e tu te importa com a pessoa ao teu lado, então tu faz coisas absurdas, mesmo tentando. Mesmo vendo risco de vida, com a pessoa que tu ama. Eu acho. Tu não detonou uma bomba nuclear pra salvar uma pessoa que tu gosta. Cara, se fosse meu sobrinho e quisesse um ursinho e isso arriscaria a minha vida e de outras pessoas, eu ia falar, olha, sobrinho, desculpa, mas tu não vai ter ursinho, desculpa. Cara, quando eu era mais novo, eu me divertia com bola de meia. Não é possível que essa criança não vá se divertir com bola de meia. Tem que ir lá roubar uma porcaria de um urso, velho. Pelo amor de Deus. Eu achei muito tosca, tipo, o querer o ursinho vale mais do que a vida de 3 pessoas, sabe? E não foi, tipo, as coisas deram errado, porque eles sabiam onde eles estavam se metendo, eles sabiam do perigo. Então, sei lá, eu não vi sentido em episódio nenhum, eu não vi história no episódio e eu não gostei. Foi o que eu menos gostei. Vocês são seres humanos horríveis que não têm empatia com ninguém, porque ninguém ama vocês na vida real, é isso. Vocês são uns monstros. Mas é que eu achei a motivação muito fraca e muito mal e muito mal contada, muito mal desenvolvida. Sabe, o episódio é o episódio mais curto da temporada, ele tem uns 40 minutos, e tem uns que tem 1h10, outros que tem 50 minutos. Talvez se ele tivesse 10 minutos a mais, dava pra desenvolver um pouco mais a história, e talvez ele fosse muito melhor do que ele é, sabe? Ele se foca muito na perseguição do Dog e da mulher, quando ele podia desenvolver um pouquinho mais a história, fazer um background mínimo para aquela mulher e para aquela sociedade distópica lá e tal, que cara, tipo, isso faria o episódio melhorar uns 80%, sabe? Essa é a minha opinião. Faltou alguma coisa que desse sentido no episódio. Como eu disse, os episódios de Black Mirror, eles têm que me instigar, entendeu? E esse episódio me instigou o tempo todo. Eu queria saber o que estava acontecendo, o porquê que ela tá fazendo aquilo, o que estava acontecendo com o mundo. E esse da temporada foi o que melhor fez isso. E eu entendi a motivação, eu entendi o porquê da perseguição, porquê que de fato era necessária a perseguição para mostrar que o robô era extremamente mais evoluído e não tinha jeito nenhum deles escaparem, mas mesmo assim fizeram. E eu gostei, é o meu segundo, logo depois do Archangel, e vocês não entenderam as coisas. Tem péssimo gosto, Gustavo. Respeita a tua opinião de merda. Como é que é? Respeita a tua opinião de merda. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Ok. Não, eu não tenho nada mais pra falar sobre esse episódio de merda. Rolo Haynes, owner, proprietor. Sure you want to do this? This place ain't for the faint-hearted. Sure I can handle it. Not everyone can. What
What is all this stuff? Authentic criminological artifacts. If it did something bad, chances are it's in here. There's a sad, sick story behind most everything here. Just like our main attraction. So what do you say? You can inflict pain on yourself, but not terror. Truly heartwarming. How long can happiness realistically last, anyhow? Show 'em how, you never let 'em go. Show 'em how, you never say no. O sexto episódio é o Black Museum. Numa estrada deserta, uma viajante se depara com um museu. Na coleção, objetos raros do mundo do crime. E uma chocante atração principal. Tá bem sessão da tarde essa temporada, pelo amor de Deus. As sinopses sempre são sessão da tarde. Mas aqui está pegado, esse aqui tá pegado, esse aqui se puxou. Mas a pergunta é, o que tem nesse museu? É o museu do Black Mirror, né? É o museu do rolo. Chega lá, um monte de artefatos que pertenceram a crimes, que envolvem a mente. Foram utilizados em crimes. Isso. De modo a mente e procedimentos médicos. Não só isso, na verdade, né? Porque esse episódio ele faz referência a outros episódios de outras temporadas, né? Ele faz referência, ele mostra as roupas utilizadas por aqueles integrantes do episódio do Whitebeard. É esse o título? Vocês não pegaram isso? Sim. Ah, não peguei do Whitebeard. Não peguei. Não pegou? Não vi. Lembra daquele episódio do Whitebeard? Não lembro que temporada era agora. Sim, eu lembro. Tá, que tinha umas pessoas com capuz preto, com as máscaras. Com o símbolo e tal. E isso, com as máscaras e tal. Elas são mostradas que elas estão expostas nesse museu. Ah, legal. Show. Legal esse. O que eu vi foi a maquininha do Daily, do US Callister, né? Que tem lá do robô. E acho que foi isso que eu vi, não vi mais outras coisas. E eles falam do hospital San Juniper também, né? Ah, é verdade. Esse episódio ele tem diversas referências a outros episódios da série. Que foi uma coisa que foi dita antes dessa temporada estrear, que eles iriam fazer ligações com as outras temporadas para estabelecer de vez de que Black Mirror é um universo compartilhado, apesar de que cada episódio seja um episódio com a sua história própria. Que essa temporada ela iria consolidar o fato de que a série ela é toda compartilhada, né? Ela não é uma coisa aleatória, né? E até mesmo, como a gente já comentou em outros episódios, de que algumas tecnologias utilizadas são parecidas com outras que já apareceram, isso não é à toa, né? Isso é de propósito. Exatamente. E nesse episódio a gente acompanha a Nish em seu carro conversível andando pelas estradas dos Estados Unidos. E ela para num posto de combustível para recarregar seu carro, né? Parece que o carro é elétrico. E nesse posto tem um museu. E lá ela encontra o rolo que conta as histórias de cada item, de alguns itens, na verdade, do museu. E o primeiro é referente ao Dr. Dawson, que era um médico que utilizava um implante para sentir a dor do paciente e identificar os pontos e para identificar qual diagnosticar a doença. Isso, conseguir diagnosticar a doença. Diagnosticar a causa do problema. Exatamente. Só que aí tem um porém, né, Victor? Ele acaba ficando viciado na dor quando ele tem uma experiência de quase morte. Então ele fica buscando sentir dor, no caso, os pacientes dele sentir dor, porque isso fazia com uma sensação parecida com o orgasmo nele. Então, uma vez que a sensação dele estava ligada, as sensações que ele sentia estavam ligadas às sensações dos pacientes, e o fato dele sentirem dor agora dava prazer para ele, ele começa a provocar e a buscar a dor nos pacientes, a tal ponto de que ele começa a se automutilar e a mutilar outros para que ele sinta prazer. Então ele ficou preso na busca pelo prazer, assim, algo bem até um pouco filosófico, se a gente for parar para pensar de que o ser humano busca por prazer. Então esse médico fez justamente o que uma pessoa que busca por prazer faria. Um viciado. Mas isso aí tem nome, né? Isso aí tem nome, isso é masoquismo.
É verdade. Não, mas ele se tornou masoquista pra buscar o prazer, mas, por exemplo, ele poderia ser viciado em comer biscoito, então ele ficaria comendo biscoito 100%. Tecnológico. É que na verdade ele tá buscando por prazer e não por mutilação. Ele só se mutila depois que ele é proibido de usar os pacientes. De usar os pacientes. Sim. Sim, é o único modo que ele consegue. Até ele volta a matar pessoas, né? Ele começa a matar pessoas. Na verdade ele mata uma pessoa, né? Um mendigo na rua. Sim, isso. Enfia uma furadeira no olho dele e aí é tanto prazer que ele tem que ele acaba entrando em coma. É algo bem hedonista, né? Busca pelo prazer. Sim. E depois o segundo item que o rolo mostra pra Nishi é um macaquinho. Ele explica que a história de um casal onde a esposa sofreu um acidente, entrou em coma, só que ela em coma induzido, nunca mais saiu. E aí um modo de tê-la novamente é implementando a consciência dela na cabeça do parceiro dela, que é o Jack. Então o Jack acaba ficando... Puta ideia de bosta, né, cara? O Jack acaba ficando com duas mentes na própria cabeça. Exatamente. Mas obviamente isso não dá certo, né? Porque é de graça e tudo que é de graça... Mas é uma ideia que eu achei horrível desde a hora que o cara sugeriu pra eles. Pior ideia possível. Isso. Eu não sei como o cara pensou... Tudo bem, né? Que ele tava numa situação que eu nunca estive na minha vida... Né, e a gente tem que pensar, tem que considerar tudo isso, né? Mas mesmo assim, cara... Imagina ter outra pessoa 24 horas na tua cabeça. Eu não acho que isso seria uma coisa né, muito inteligente a se fazer e tal, né? Como não foi realmente. A mulher acaba controlando e ele acaba querendo seguir com a vida dele e a mulher meio que fica deixada de lado, né? E eles eram casados e o cara busca uma nova parceira e tudo mais. Então imagina as tretas que deu teu marido buscando outra pessoa e tu impotente, não podendo fazer nada e ainda por cima sendo desligado e vendo teu filho crescer e tudo mais. E até mesmo tu saber que tu é um digital, que tu não existe na verdade. É tudo uma compilação de dados que foi colocada na cabeça do cara. Isso é bem tenso se pensar. E pra resolver essa questão, melhor forma possível, eles colocaram a mente da Carrie puta que pariu, num boneco, num macaco de pelúcia. Que ele podiam ter colocado em qualquer outra coisa, né? Num computador, cara, bota no computador que era melhor. Num computador, num robô, num Android, sei lá, meu. Que ideia de jirico, velho. Puta que pariu. Essa daí me tirou fora do episódio. Porque se fosse no computador, ela poderia se expressar muito melhor, né? Porque com aquele ursinho lá, ela só podia falar não sei o que, não sei o que, I love you. I love. Porra. Ela representava duas emoções. Cara, que coisa doentia. Mas tanto é que depois eles falam que foi proibido essa prática, porque para ser considerado... Para poder implementar um cérebro humano, no mínimo tu deveria ser capaz de expressar 5 emoções. Agora sim, muito melhor, né, cara? Puta que pariu. Ético. São 5 emoções. Aí o terceiro item que aparece é um cara ex-presidiário. Na verdade, a consciência digital de um cara ex-presidiário que é exposto no museu. Isso é muito foda. Onde a atração principal. É a atração principal, onde as pessoas podiam eletrocutar o cara infinitamente, né? Botava uma moedinha lá e eletrocutava o cara. E ganhava um souvenir dele sendo eletrocutado. Cada souvenir representava o sofrimento dele eternamente, né? Então, claro, é a alma dele. A alma não, mas a mente dele era digitalizada e em cada souvenir era uma mente digitalizada que ele sofreria para sempre. Isso volta até a discussão do SS Callister, né? Do que é possível fazer com computador, com inteligência artificial, né? Que ali eles falam, não existe alma, então pode fazer o que quiser comigo, mas o sofrimento daqueles dados eram reais. Então, a moral de fazer aquilo ali, uma discussão moral, eu acho bem interessante ser feita. Tantas vezes que foi repetido esse processo de eletrocutar
a consciência digital do maluco, que ele acabou ficando em estado quase que vegetativo, né? Ele acabou perdendo a noção da realidade, o que gerou uma comoção entre as pessoas e o que causou praticamente o fechamento do museu. E só pessoas muito ricas, né, como supremacistas brancos, que iam lá pra eletrocutar o cara. A gente não mencionou que era um presidiário negro. Sim, verdade. Então no final a gente descobre que a Nishi é filha do presidiário que sua alma foi copiada. E ela tá lá buscando vingança do Rolo, já que a sociedade já tinha até esquecido do caso dela. Então ela resolveu ela mesma buscar vingança e acaba matando ele com uma água que ela dá pra ele antes do início do episódio. E bota... Que ela primeiro hackeia o ar-condicionado pra ele sentir calor e sentir sede. E aí depois ela dá água batizada pra ele. Após isso coloca a consciência dele e eletrocuta ele também até a consciência do pai dele de desaparecer. Exatamente. E o que a gente não falou antes também é que toda a história desse presidiário ela é contada, né? Que ele é um cara que foi condenado à cadeira elétrica e antes dele ser eletrocutado, como é que é o nome do cara mesmo? O Rolo. O Rolo foi lá para fazer um teste com uma tecnologia que ele estava produzindo e tal, que ele captaria a consciência digital da pessoa para ela ficar viva, entre aspas, né, para sempre, para ela ficar armazenada ali e viva, entre aspas, para sempre e tal. E ele capta essa alma dele, né, essa consciência dele antes dele ser eletrocutado. E daí depois ele acaba criando um museu e, né, ele acaba desvirtuando toda a promessa que ele tinha feito pro cara, né, pro presidiário, porque tudo isso foi feito com consentimento do presidiário, né. Ele acaba utilizando essa consciência, esse holograma dele lá no museu como a atração principal do museu, eletrocutando ele, né, para as pessoas, né, com um tempo mínimo ali de 10 segundos, né, que era o tempo que ele tinha pra ele não ficar doido da cabeça. A discussão desse episódio é bem interessante também, sobre sofrimento, se causar sofrimento num outro ser mesmo que artificial é sofrimento, se a gente pode recriar um outro ser humano, que parte daquilo ainda é humano. Não sei lá, eu acho que o que define quem é tu, por exemplo? O que define quem é tu? É o teu corpo biológico ou é a tua representação de ti mesmo e das tuas ideias, dos teus sentimentos e tudo mais? No momento que tu copia isso e cria uma nova representação de ti, ou do Gustavo, do Guilherme, ou de mim, e começa a torturar e a fazer tudo mais, coisas ruins ou coisas boas, isso eu tô me fazendo a ti ou a um clone digital teu? O que representa o teu ser? Eu acho que essa é uma... E qual é o limite que eu posso ir em relação a isso? Eu acho que essa é a principal discussão dessa temporada toda do Black Mirror. Eu acho que essa é a principal discussão que eles estão trazendo pra gente, desse episódio, do primeiro episódio, sobre o que representa o ser humano e quais são os limites éticos que a gente pode ter com relação a nós mesmos, a criação de outros nós, e até onde a gente pode ir com isso. Ah, não. Eu até falo com os guris que eu não quero morrer, eu quero que meu cérebro seja guardado num robô, aí pra eu ter vida eterna e poder fazer viagens interdimensionais. E já vou deixar claro que eu não quero ser exposto, porque puta que pariu. Sendo um corpo robótico ainda vou ser eu. Espero que vocês respeitem que teto louco, hein? a minha decisão. É por isso que eu sou vegetariano, por isso que eu corro, entendeu? Pra viver bastante, pra tecnologia chegar ao nível necessário. Vai ter uma série da Netflix nova agora, que vai ser sobre isso, né? Vai? Que depois que tu morre, a tua mente é transferida pra outro corpo e tal. Tipo o Walt Disney.
O Walt Disney, todo mundo sabe que ele foi transferido pro corpo do Maguila. Não. Não, o Maguila tá vivo, cara. Como assim? Mas teve um AVC, teve um negócio esses dias aí, não teve? Também. Teve, mas tá meio ruim. Tá meio baleado. Coitado do Maguila. Abraço pro Maguila, que é nosso ouvinte. Tá sempre nos escutando, mandando mensagem. No WhatsApp não para. O Maguila tá sempre conosco. Mas o que eu queria dizer, só pra finalizar, sobre esse episódio aqui no fim, a gente vê que a mãe da moça lá, ela tá na cabeça dela usando a tecnologia que aquele cara tinha criado, né? Um dos casos que ele conta, a gente vê que a mãe da Nish tá na mente dela, né? Ou seja, além da Nish ter ludibriado o cara, ter feito tudo aquilo e ter matado o cara, né? Ter feito o cara ficar no sofrimento eterno e tal. Além de tudo, ela tava usando a própria tecnologia que ele criou, né? E no final da história, ela e a mãe tiveram a justiça que, né? Ou a vingança, né? A vingança, enfim, como queiram. Por tudo que o cara fez. É que meu papel legal exige que eu fale isso, desculpa. Tá bom. Sim, e até ela sai com o macaquinho, né? Carregando a Carrie. Sai, exatamente. É bem legal. Exatamente. Fiquei torcendo que a Carrie vá, no mínimo, um robô, né? Esse episódio eu gostei, só me incomodou mesmo a questão da história do macaco, que eu achei tão absurda pra ser real. Tipo, tu bota em qualquer outra coisa, cara. Bota num outro software, bota, sei lá. É que o lance do macaco era... quer dizer, assim, eu acho que o lance do macaco faria mais sentido se eles chegassem assim, se o próprio cara falasse, não, coloca num macaco, coloca num bicho de pelúcia, num brinquedo, porque eu vou dar pro meu filho. É verdade. Mas quem sugeriu o macaco foi o próprio Rolo, né? Sim, porque tipo, por reasons, né, cara? Se fosse, sei lá, se ele tivesse que dar esse macaco pra um adulto, aí um adulto ia ter que passar o resto da vida andando com um macaco do lado, um macaco de pelúcia do lado, sei lá. Enfim, casou bem porque era uma criança, né? O principal motivo dele querer que a mulher, né, ficasse ali com a mente ativa e tal. Mas, né, a ideia do macaco não surgiu dele, surgiu do próprio Rolo. Surgiu do próprio Rolo, foi bem... Isso foi meio nada a ver, tanto que o Black Museum pra mim ficou em terceiro na minha lista. Pra mim foi claro. Mas de maneira geral, eu acho que a série manteve um nível legal. E eu espero que na quinta temporada, se houver uma quinta temporada, imagino que haverá, eles consigam inovar um pouquinho mais as tecnologias, assim. Porque eles reaproveitaram algumas e eu achei que isso foi um pouco... Tirou um pouco da inovação que a gente sempre espera de Black Mirror. Pois é. Eu ainda não consegui pensar bem pra fazer um comparativo entre todas as temporadas, mas eu acho que essa tá um pouco abaixo das outras, porque as outras realmente foram muito boas, assim. E essa eu tive algumas ressalvas, mas eu acho que também pode ser aquilo que eu falei, né? Como eu já tô um pouco, digamos, calejado de Black Mirror, né? Já sei mais ou menos como as coisas são. A gente fica mais exigente, né? Cada vez mais exigente. Então, talvez seja isso, né? Mas aí isso não é um problema nosso, isso é um problema de quem produz a série, né? De agradar os fãs e fazer com que ela se mantenha aí, né? Vários anos e tal. É verdade. É uma responsabilidade deles de ficar reinventando e de criar histórias que continuem cativando o público. Quanto mais temporadas, mais difícil é de tu conseguir manter a qualidade. Isso todo mundo meio que já sabe, exatamente, né? E o que tu acha? Mas ainda assim, eu acho que Black Mirror tem uma certa vantagem em relação a outras séries que seguem uma história linear, uma história única e tal, porque Black Mirror, cada episódio tem a sua independência, de certa forma, né? Então eles têm alguma liberdade para criar coisas novas, né? Aí eu acho que é mais um trabalho de criatividade mesmo. Nesse ponto, eu não sei se eu concordo com o Guilherme 100%, porque eu tava pensando sobre isso esses dias. Eu não sei até que ponto é vantajoso para o Black Mirror ter um episódio, ter vários episódios por temporada, porque é muito mais fácil ele cair num senso comum ou na repetição de histórias, por ser uma série
com uma temática mais tecnológica, mais pra frente, um negócio mais moderno. Então, às vezes, eu acho que por ser um episódio diferente, sempre por cada episódio, temporada, faz com que ele corra um risco maior de cair num senso comum, numa repetição, como a gente discutiu aqui nesse episódio de hoje do Botecando. Então, eu não sei até que ponto isso é vantajoso para Black Mirror ter um episódio diferente. Ah, show, legal esse. Não, mas eu falei pro Laita, cara, não é muito difícil no Tinder. Eu fiz uma montagem minha com a foto com o corpo do Kim Jong-un da Coreia do Norte, vocês viram? Eu coloquei no Tinder. E a legenda era assim: antes queria um míssil balístico intercontinental, agora só quero você. Conseguiu quanto? Consegui uns 5 matches, velho. O match só por causa daquela foto. Só naquela foto. Não sei, por questão de precaução, eu não saí com nenhuma das 5, né? Sim, vai saber, né, pra gente aí. Que da hora do Kim Jong-un. Chama o próximo aí.